A moralidade, no sistema hegeliano, faz parte do segundo momento do espírito objetivo e irei abordar ela a partir de 3 pontos. O primeiro é a crítica que Hegel faz ao formalismo kantiano, o segundo ponto é a teoria da responsabilidade e o terceiro e último, o direito de emergência. Começo falando sobre a crítica hegeliana ao formalismo kantiano. Na moralidade, que é o segundo capítulo da obra Princípios da Filosofia do Direito, Hegel diz que a filosofia kantiana é um formalismo vazio e o imperativo categórico não passa de uma pura indeterminação. Não devemos criar procedimentos formais para orientar a ação humana, como fez Kant por meio do imperativo categórico. O imperativo categórico não passa de um procedimento, como devo proceder, e Kant parte da sua teoria da universalização. Hegel diz que nós não devemos criar esse tipo de procedimento formal para orientar a ação humana, mas devemos apontar os princípios conteudísticos e, a partir deles, extrair deveres particulares. Assim, Hegel está defendendo a ideia dos princípios com conteúdo em relação à ideia de procedimentos formais, vazios e indeterminados. Sem esses princípios conteudísticos, ações injustas e imorais poderiam ser justificadas. Desta forma, Hegel está falando que o imperativo categórico não passa de um puro formalismo, de uma pura indeterminação, e por meio dele nós podemos justificar atos injustos. Pois o imperativo categórico em si não diz nada, ele só aponta como devemos agir, como devemos proceder, não o que devemos fazer. Hegel defende que nós devemos apontar uma teoria daquilo que devemos fazer, buscar esses princípios conteudísticos para isso, e não focar somente nesta teoria formal, universal, vazia e indeterminada, que é o imperativo categórico. O grande problema que Hegel aponta na teoria kantiana é que ele parou na moralidade subjetiva. Hegel vai além. Hegel constrói uma moralidade objetiva, ou também chamada de eticidade. E a partir dessa eticidade, dessa moralidade objetiva, ele concretiza a liberdade nas instituições sociais, a saber, na família, na sociedade civil e no Estado. Isso Kant não fez. Kant parou na moralidade subjetiva. Para Kant, quando nós queremos abrir uma exceção ao nosso favor diante do imperativo categórico, dessa lei universal, nós caímos assim em uma contradição e desta forma praticamos uma injustiça. Hegel diz que não existe injustiça, não existe contradição em uma teoria formal, vazia e indeterminada. Para falarmos de injustiça, precisamos de falar de conteúdo, de matéria, e não apenas da forma. Não há contradição, não há injustiça e não há conteúdo na indeterminação. Em suma, neste primeiro momento, vimos que o imperativo categórico, segundo Hegel, ele não passa de um puro procedimento formal, vazio e indeterminado. E desta forma, Hegel não aceita essa leitura porque ele aponta uma teoria dos deveres particulares construída a partir de princípios conteudísticos. Além disso, temos um trecho na obra sobre as maneiras científicas de tratar o direito natural, onde Hegel fala do imperativo categórico com a seguinte frase: o imperativo categórico equivale a tentar tirar leite de um bode com uma peneira embaixo. Imagina essa cena. Impossível tirar leite de um bode e tentar pegar o leite com uma peneira. É isso que Hegel basicamente traduz o imperativo categórico. Dele a gente não consegue tirar nada. A gente apenas pode pensar esse procedimento, mas nada sai do imperativo categórico. Como segundo momento deste vídeo, irei abordar a teoria da responsabilidade. Lembrando, no capítulo da moralidade, que é o segundo capítulo da obra Princípios da Filosofia do Direito. E essa obra é a apresentação que Hegel faz sobre o espírito objetivo. Lembrando que o espírito objetivo ele é dividido em direito abstrato, moralidade e eticidade. Estamos analisando agora, então, a moralidade, um segundo aspecto dentro da moralidade. Segundo Hegel, a moralidade representa a intenção do agente, e não a sua vontade exterior e nem as suas consequências. Segundo o direito do propósito, o agente, o sujeito, somente é responsabilizado pelo saber e pelo querer. A moralidade, assim, trata apenas da responsabilidade subjetiva, do saber e do querer.
Podemos, diante disso, fazer a seguinte pergunta: e como ficam as consequências não previstas da ação, do ato? Este é um problema que não é resolvido na moralidade. Ele somente é resolvido na eticidade, que é o terceiro momento do espírito objetivo. E esse problema das consequências não previstas não é resolvido na moralidade. Ele somente é resolvido na eticidade. E um ponto importante aqui é lembrar que Kant não constrói uma teoria da eticidade. E é justamente nesse sentido que Hegel refuta Kant, ao construir assim uma teoria da eticidade, resolvendo esses problemas que não foram resolvidos na moralidade. Diante do direito do saber, Édipo pode ser acusado de parricida por ter matado seu pai sem sabê-lo? Não, ele só pode ser acusado de assassino, de parricida não, pois ele desconhecia este ato que ele executou. Neste ponto, Hegel sai do direito do propósito e começa a abordar o direito da intenção. O direito da intenção vai além da individualidade, do propósito, do subjetivo. Ele atinge a universalidade. Já então, pelo direito da intenção, o sujeito se torna responsável por tudo aquilo que ele desconhecia, porque ele é responsável pelas consequências não previstas do seu ato. Mas o problema aqui na moralidade é que nela não existem instituições capazes de mediar a responsabilidade. Essas instituições só vão aparecer mesmo na eticidade, onde Hegel trabalha com a liberdade concretizada nas instituições sociais. Enfim, na moralidade, só há responsabilidade subjetiva e não objetiva. Responsabilidade objetiva se dá na eticidade. E quando falamos de consequências não previstas do ato, temos que distinguir as consequências não previstas necessárias das consequências não previstas contingentes. Qual é a diferença? É que as necessárias são comum de ocorrer. Já as contingentes são incomum de ocorrer. As necessárias nós temos que saber que é possível que ela ocorra. Já as contingentes são aquelas consequências que nós, agentes, sujeitos, não temos como saber que pode ocorrer esse tipo de consequência. Por exemplo, o médico que faz a cirurgia e esquece o bisturi no corpo do seu paciente. Essa é uma consequência necessária. O médico deve ser responsabilizado, pelo menos na moralidade é subjetivamente, e objetivamente só se dá na eticidade. Neste caso, o médico deve ser sim responsabilizado porque é uma consequência necessária. Da mesma forma, beber e dirigir e atropelar alguém. Essa é uma consequência, atropelar alguém, necessária. Nós deveríamos prever esse tipo de consequência. Agora, nos casos que não temos como prever, essas são classificadas por Hegel como consequências contingentes. Por fim, abordarei neste vídeo o direito de emergência. Ele equivale ao direito de necessidade. É o direito à vida e, portanto, é um direito fundamental. Hegel diz que podemos usar todos os meios possíveis para assegurar esse direito à vida, mesmo se temos que abrir exceções. Lembrando que, diante do imperativo categórico kantiano, não existia a possibilidade de exceções. Já diante do direito de emergência, apresentado por Hegel no final do capítulo Moralidade, ele sim diz que nós devemos, não só podemos, mas devemos abrir exceções, neste caso do direito à vida, pois esse é um direito líquido e certo. Essas situações de emergência não significa que elas invalidam a lei, mas significa que a lei não é absoluta. Em certos casos, devemos sim abrir exceções à lei, diante desse tipo de direito. Que não se deve roubar continua valendo, mas há situações que isso se torna relativo, que isso é relativizado. Como diz Hegel, é necessário viver o agora. O futuro está entregue à contingência.